Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Saúde a todos que estão em casa, com a paz de Deus também. Com um bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos estarmos adorando e bendizendo esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Hoje, 16 de agosto, estamos aqui para aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo. E você que está em casa, que não pode estar aqui no templo, também pode estar participando conosco através da transmissão. Comente, compartilhe e vamos juntos estarmos adorando ao Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé, os irmãos que estão aqui, para nós iniciarmos com oração. E você que está em casa, ore conosco também. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, ó Deus, para juntos adorarmos e bendizermos e enaltecemos o teu santo, eterno e poderoso nome. Pai querido, permita nesta manhã nos te adorarmos, permita-nos te glorificarmos nesta manhã, Senhor. Permita-nos aprendermos um pouco da tua palavra, nos ensina, Senhor, esse estudo da tua palavra nesta manhã. Usa o teu servo, Senhor, presbítero Francisco, que estará, Senhor, ministrando, Senhor, para nós nesta manhã. Deus, fala a cada coração, ó Pai querido, abençoa aqueles que já estão aqui presentes nos templos, aqueles que estão vindo, aqueles que não poderão estar, mas que estão em casa, Senhor, assistindo, participando. Meu Deus, que o Senhor possa estar alcançando corações nesta manhã, e que a tua palavra, Senhor, venha estar transformando, venha estar libertando, pelo poder do teu santo, eterno e poderoso nome. E nós te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nossa irmã Zezé, será que ela quer louvar para nós? Irmã Zezé, quer louvar aqui para nós o hino? Pode vir, então não tem ninguém tocando. Irmã, se a irmã souber, o hino 447, conhece? Já nasci de novo, anda já com Deus. 47. Glória a Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Vamos louvar o hino de número 447. Ajuda nós aí. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertencente ao povo que vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão. Tens a ainda no teu coração. Foste batizado, como foi Jesus. Segue ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já,
tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus, marchas para a glória, anda para o céu. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tens de preparado para dizer amém. Ao véu teu vestido, clara é a tua luz. Canta com gemido, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade. Aleluias, louvado seja Deus. O caminho é estreito, né, irmãos? Vamos estar fazendo a nossa leitura. Todos os irmãos que estão em casa, já abra a Bíblia de vocês em Esdras, capítulo 2, e capítulo 4 e capítulo 6. Já deixa aberto aí, para vocês conseguirem acompanhar a leitura bíblica em classe nesta manhã. Esdras, capítulo 2, capítulo 4 e capítulo 6. Eu estarei dando aqui o norte dos versículos. Vamos lá, tema da lição de hoje, lição 7, 16 de agosto de 2020. O povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo diz: pelo que saia do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Verdade prática: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe, Esdras capítulo 2, versículos 59 ao 62. Essa é a primeira parte que estaremos lendo. Depois vamos para o capítulo 4 e capítulo 6. Esdras 2, 59 ao 62. 2:59. Também estes subiram de Tel-Melã, Tel-Assam, Querubim, Adam e Imer. Porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel era. Os filhos de Elaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necodá, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaias, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, ou Gileadita, e que foi chamado de seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Agora Esdras capítulo 4, versículo 2 até o 3. Esdras 4 e 2. Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Versículo 3. Porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Ora, Esdras capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 4. E em Aquimeta, no palácio que
está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial, que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Israel: essa casa se edificaram para o lugar em que se ofereceram o sacrifício, e os seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova, e a despensa se fará da casa do rei, traz de uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, e te exaltamos por a tua palavra, Senhor, nesta manhã, Senhor, a hora lida, que o Senhor possa estar, Senhor Jesus Cristo, continuando falando aos nossos corações, assim como o Senhor falaste através do louvor, agora através da tua palavra, que o Senhor venha estar ministrando aos nossos corações. Abre, Senhor, nosso entendimento, Senhor, para entender, para compreender aquilo que o Senhor tem, Senhor, nos falar nos nossos corações nesta manhã. Que o Senhor possa estar tocando, Senhor, conosco, nossos corações. Que o Senhor possa estar abrindo, ó Pai, o nosso entendimento para entender. Usa o teu servo que estará ministrando como canal de bênção aos nossos corações nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Presbítero Francisco estará com a oportunidade de estar ministrando aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, Senhor, irmãos, bom dia a todos. Estamos alegres nesta manhã pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua casa para juntos estudar a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça. Os irmãos que também nos acompanham de casa e nos acompanharão porque fica gravado, essa é a vantagem que nós estamos tendo esses dias. É que fica tudo registrado. Os irmãos que quiserem um dia acompanhar, está registrado e pode fazer seus comentários, suas críticas. Nós não podemos fugir desta realidade. Comentários é bom, é necessário. E agora nós temos um canal aberto que você pode fazer a qualquer momento, né? Pode deixar seu comentário, a sua pergunta, a sua crítica. Nós temos irmãos aqui na igreja que com certeza têm habilidade para responder. Em algum culto que o pastor Francimar, o pastor Rogevânio ou qualquer um outro pastor ministrar e alguém fizer uma pergunta lá, não necessariamente só eles podem responder. Qualquer um dos irmãos que conhecer a matéria e dominar o assunto ou que tiver algum conhecimento a respeito pode fazer seu comentário também e ajudar nas respostas, né? Porque a resposta não é de responsabilidade apenas do ministrante, é de todos que conseguem falar do assunto, né? Nós temos uma lição hoje. É a lição número 7, como nós já fizemos a leitura bíblica em classe. E o tema é: o povo de Deus deve separar-se do mal. Nós temos uma lição hoje muito interessante, porque é necessário a gente entender a lição de hoje traçando um paralelo de judaísmo e cristianismo. E nem sempre dá para fazer isso de forma simpática, né? Nem sempre dá para fazer, a realidade é essa. Geralmente quando se fala de judaísmo, se fala de judaísmo apenas. De cristianismo. Porque, muito embora sirvamos
ao mesmo Deus, mas nós temos teologias diferentes. Os irmãos sabem muito bem disso. Então vamos tentar, vamos ver o que sai aqui hoje. E vamos andar. A lição 7 da nossa revista, que nós estamos estudando este trimestre, a introdução diz aqui que nós falaremos hoje a respeito do retorno dos irmãos que saíram do cativeiro babilônico e vão ocupar agora Israel. E saíram do cativeiro, estão vindo para a sua pátria, são repatriados. Os irmãos recebem uma grande ajuda do rei. Então os judeus saem da sua pátria, voltam para Israel com uma grande ajuda do Estado, no caso Babilônia, ajudando no seu retorno. E a narrativa de hoje é exatamente esta volta, como se deu esta volta, como eles, o trimestre trata disso, como eles devem se comportar, qual foi o comportamento deles. E com certeza nós podemos aprender muito nesta manhã com essa lição, né? O primeiro tópico da lição fala que somente os judeus retornariam a Judá. Somente os judeus retornariam a Judá. É interessante a gente ver porque somente os judeus estavam habilitados a voltar para Judá. Somente o judeu puro estava habilitado. Somente ele poderia voltar a Judá. Alguns filhos dos sacerdotes cujos nomes foram achados, não foram achados nos registros da genealogia, foram tidos como imundos. Os judeus mestiços, nascidos de casamento misto durante o cativeiro babilônico, não faria parte do grupo de judeus que retornaria. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica teriam parte daquele grupo. Somente os que comprovassem dentro da sua genealogia, que de fato eles eram puros, judeus puros, podia voltar e ocupar a sua pátria, as suas terras, somente eles. E é interessante a gente observar isso aqui, porque é assim, o judaísmo é isto, ou seja, as religiões são assim. É interessante que quando você observa, não tem como você pegar o judaísmo aqui sem ver um pouco de Abraão. Quando do chamamento de Abraão foi chamado com a missão de agrupar todos para Deus. Abraão não foi chamado com a missão de formar um grupo étnico, apenas e tão somente. E ainda que ele formasse um grupo étnico de DNA puro abraâmico, isso seria secundário. O fator primário do chamamento de Abraão era exatamente abençoar e arrebanhar todas as famílias da terra em Deus, ou para Deus. Isto ficou bem claro no chamamento de Abraão, e durante a vida de Abraão, durante os dias de Abraão, Abraão não tinha dificuldade de entender assim. Não tinha dificuldade de entender assim. Abraão era um homem que se relacionava com os povos, com as nações. Abraão se tornou um homem rico, poderoso, por conta de relações que ele tinha com nações, que ele tinha com povos. Isaac dá continuidade ao raciocínio. Jacó, mais ou menos, mas ainda dá para andar. O que acontece é que quando Jacó vai para o Egito, lá eles amadurecem essa ideia de exclusivismo. Foram muitos anos e no Egito Israel aprendeu muita coisa. No Egito Israel aprendeu muita coisa. Israel aprendeu toda a área bélica ainda no Egito. Mas é uma história muito longa. Vamos voltar para cá para o texto. Então, o fato é que Abraão foi chamado para abençoar todos os povos da terra. Abraão não foi chamado para um exclusivismo de genealogia, né? E agora a gente vê que depois de séculos no Egito e depois de décadas em Babilônia,
aflora no coração dos homens essa necessidade dessa genealogia pura, de forma que só podia voltar, só podia ocupar novamente as terras de Jerusalém, as terras da Judéia, só podia voltar quem comprovasse a sua genealogia, quem comprovasse que era puro. Isso é muito interessante a gente observar assim, porque é mais ou menos a gente cultuar ao DNA. É a supremacia da genealogia. É o culto à genealogia. Nós não temos dificuldade de entender isso hoje, porque os irmãos todos estudam a Bíblia e estudam muito material bom, mas hoje fica fácil da gente enxergar assim, porque nós temos uma explosão de revelação em Jesus, né? Nós temos uma explosão de revelação em Jesus. E quando Jesus está conversando com os fariseus, lá no capítulo 5 de João, e ele está indagando a respeito da cura daquele paralítico que se deu num sábado, e por conta daquela cura virou um furdúncio terrível, e já andavam procurando Jesus, já queriam prender Jesus, e era aquela confusão toda, e os fariseus encontram com Jesus, e Jesus diz o seguinte: olha, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna. E eu quero que vocês saibam que, de fato, elas testificam de mim. As Escrituras testificam de Jesus. Jesus está criticando os judeus, dizendo: olha, o interessante é que vocês julgam, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna. Mas esse exame que vocês fazem das Escrituras, vocês não conseguem encontrar o Messias. Vocês não conseguem. Vocês fazem o exame das Escrituras para endeusar os seus costumes, para endeusar a sua religião, para endeusar os seus dogmas, né? Para crescer nos seus méritos, de todo o seu movimento, de suas doutrinas. Mas se vocês examinarem direitinho, vocês vão ver que de fato elas testificam de mim. Vocês examinam as Escrituras e julgam conhecer o Pai, mas se vocês conhecessem o Pai, vocês conheceriam o Filho, porque se conhece o Pai a partir do Filho. Então é interessante a gente hoje estar olhando as Escrituras a partir de Jesus. Claro que um judeu ouvindo isso aqui, ele desliga o computador dele na hora, se ele estiver olhando pela internet. Porque você hoje analisar as Escrituras a partir de Jesus é uma aberração para o judaísmo. Porque você tem que analisar Jesus a partir do judaísmo, de acordo com o que diz o judaísmo. Mas Jesus agora é o nosso norte, né? Então nós não temos dificuldade nenhuma de entender assim. Não podemos ter dificuldade. Então somente os irmãos judeus puros podiam voltar a Jerusalém. E isso virou uma confusão muito grande, porque o ofício de sacerdote era um ofício remunerado. E ainda hoje sacerdote é remunerado. Ainda hoje os rabinos são remunerados, como os pastores e todos, né? Quem pode ser e quem não tem condição não é, e a confusão é grande. Mas quando os caras dizem assim: olha, você não provou a sua genealogia, você está fora automaticamente, tem um problema muito sério, porque tinha pessoas de habilidade, pessoas que de fato eram rabinos, que tinham muito conhecimento e ia ficar desempregado. E sem falar que a questão do preconceito pelo fato de você estar no meio dos judeus e não ser judeu puro. Porque, como vocês sabem, ninguém se converte ao judaísmo. Só é judeu através da genealogia, só é judeu por meio do DNA. Se eu sou filho de pai judeu com mãe não judia, eu não sou judeu puro, eu sou considerado uma classe inferior. Se você é gentil e se converte ao judaísmo, você é prosélito, é uma terceira classe. Mas o puro mesmo é o rapaz que nasce de pai e mãe judia, pais judeus. E isso é muito sério, porque começou uma grande confusão no meio dos irmãos. E nós devemos ter cuidado com isso aqui, porque nos nossos dias de vez em quando nós temos um toque de judaísmo, a gente vive esses flagelos mental, né?
e devemos ter muito cuidado. Ele continua dizendo aqui que era necessário, o escritor da revista diz que era necessário que fosse somente os puros, porque pessoa impura dá impureza a uma religião. Pessoa impura dá impureza a uma religião. Aí o escritor da revista diz aqui, é porque é ruim ler revista. Ele diz que não, está certo, porque é assim mesmo e tal e tudo mais. E ele diz que, continua dizendo que é necessário que não houvesse pessoas não judias no meio, porque quando Israel saiu do Egito, ele está falando de Babilônia aqui na revista, né? Mas ele volta lá para o Egito e diz que quando Israel saiu do Egito, além dos judeus puros que de lá saíram, saiu muita gente que era gentil, que não era judeu. E essa turma foi quem induziu Israel a idolatria no deserto. E é muito ruim essa transferência de culpa, porque essa transferência de culpa, ela começou lá no Éden. Arão, sacerdote Arão, em pleno deserto, fazer um bezerro de ouro e botar a culpa numa turma que me acompanha, não assumir uma culpa dessa, e Números ainda registra isso, e ainda faz questão de incentivar e dizer que foi, não. Ora, Arão tinha um bom e um profundo conhecimento do Deus Javé, do Deus Javé. Então, essa transferência de culpa, ela nunca é boa. Eu transferir a culpa pelo meu pecado, pela minha irresponsabilidade, transferir a outro, não é bom. Até porque Arão estava ali juntamente com os judeus para cumprir a missão que foi dada a Abraão, de que através de Abraão, os seus descendentes arrebanharia muita gente. Então a transferência de culpa não é muito bom. Não vale a pena ver assim, né? E essa questão de genealogia ela é muito complexa, porque no Novo Testamento, essa questão de ver a sua genealogia, se você é puro judeu, não é o nosso caso, nós não temos como provar nada disso. E se houver algum parentesco, alguma coisa, mas está numa escala tão distante que não conseguiremos ser reconhecidos. Mas lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, olha, é bom que vocês esqueçam esse movimento de estar estudando e querendo ver a genealogia, querendo andar atrás de toda essa burocracia. Esqueçam isso. A função de vocês é evangelizarem e crescer na fé em Cristo, porque essas genealogias muito extensas estão gerando discussões entre vocês. Ainda existia dentro da igreja naqueles dias um grupo de irmãos que se achavam mais importantes que outros, né? Um grupo de irmãos que se achavam mais importantes que outros. E aí o apóstolo Paulo ficou sabendo da história e diz, olha, esquece isso. A função de vocês agora é crescer no conhecimento do Evangelho, no amadurecimento em Cristo, de forma que vocês tenham uma fé plena, de forma que vocês vivam plenamente em Cristo. Porque todo esse culto ao DNA, todo esse culto à genealogia, isso é história passada. Isso não tem mais validade. Isso não tem mais validade. Aí o apóstolo Paulo encoraja Timóteo para que ele pastoreasse a igreja e tomasse conta desse detalhe para que isso não amadurecesse e não crescesse no meio do povo, né? E isso é muito sério. Isso é muito sério porque nós temos essa tendência, né? Nós temos essa tendência e mesmo cristão como somos, que temos teologias, como foi dito no início, diferentes, mas nós temos um arcabouço judaico. E é muito complicado toda essa estrutura que a gente adquiriu por conta da história e da teologia, e a gente de vez em quando, Cristo é secundário nas nossas vidas. A gente dá prioridade a uma história, a uma cultura, a uma religião. E isso não é muito bom. Vamos andar aqui que o tempo é pouco, né? Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos, diz o tópico 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. O judeu puro é considerado a massa pura, né? É considerado um manjar fino.
Então, quem não é judeu puro é considerado uma massa misturada. Assim eles se chamam, assim eles se conceituam, né? Manjar fino. Então, os samaritanos eram uma raça misturada. Era uma massa misturada que não tinha valia. É interessante a gente notar que os samaritanos também são oriundos de cativeiro. Assim como Israel, assim como o reino do sul foi para o cativo, foi para a prisão também, o reino do norte também foi. E acontece que os samaritanos, os irmãos que conhecem muito bem, nos dias do Antigo Testamento, o rei que pegava uma nação como prisioneira, ele levava para o meio de outras nações e misturavam vários povos para quebrar exatamente todo esse estigma de religião, de cultura, para quebrar, para enfraquecer exatamente a cultura do povo, a religião do povo, a forma de pensar, a forma de criticar, a forma de ver o governo. Então, era uma forma que o governo tinha, era de misturar os povos. Então, assim aconteceu com os judeus samaritanos também. O que acontece é que no seu período de cativeiro, eles se misturaram, eles se relacionaram, casaram com pessoas não judeus, e houve uma mistura de gente. E aí agora eles voltam, tentando agora, com o nosso texto aqui, que a gente tem em mãos, tentando ajudar os judeus na construção do templo, e eles são rejeitados exatamente por conta disso. Porque eles não conseguiam provar a sua genealogia. Não tinha como provar a genealogia. Eles de fato eram misturados. Ninguém ali era puro. E é engraçado que nós temos uma tendência de demonizar os samaritanos. Nós temos uma tendência, mas é porque o escrito ele é tendencioso a isso. Quem foi que escreveu? Quem escreveu foi um rabino judeu, um escriba judeu. Então não tem como não ser tendencioso. E aí os irmãos, mas não tem problema, é ruim quando a gente não fala as coisas, né? Porque alguém vai dizer assim, mas onde é que está a imparcialidade da Bíblia e tal e tudo mais. São coisas que a gente pode conversar, né? Mas o fato é que a Escritura chama os irmãos samaritanos de impuros. E os samaritanos, que vocês que viram aí o material, com certeza vocês têm em mãos. Quem não tem, na internet é 0800, você tem acesso lá também. Você viu que os samaritanos tentaram de todas as formas ajudar os judeus na construção do templo. Tentaram de todas as formas, né? E não dava, não tinha acordo. Esdras não abriu mão em nenhum momento, porque samaritano era impuro. Samaritano não podia fazer parte, não podia se aproximar, não existia nenhuma possibilidade. E os irmãos continuam insistindo, os samaritanos, eles continuam insistindo e querem, de qualquer forma, ajudar. Eles querem ajudar na construção do templo, eles se misturaram e casaram com mulheres, homens e mulheres judias puras. Eles se misturaram, tentaram de todas as formas ter uma reaproximação. E não foi possível essa reaproximação, porque o DNA, o culto à genealogia, a supremacia da religião e do DNA não deixava essa reaproximação. Mas para aí, quando a gente lê o material que a gente tem aqui em mãos, nós temos uma tendência. E material tendencioso é muito ruim. Nós temos que pegar o material e ficar isento de religião e ficar isento de escriba. Porque se a gente pegar o material e se aliar a uma religião, nós vamos ficar tendenciosos. Se a gente pegar o material e se aliar ao escriba, a gente vai ficar tendencioso. E a nossa mensagem não sai verdadeira. A nossa mensagem não sai verdadeira. Você tem que pegar o material e esquecer, no meu caso, a minha religião. Eu tenho que pegar o material e esquecer o escriba e ficar neutro no assunto. Assim, mas como é que fica a defesa de Cristo?
Porque a minha tendência é o seguinte: não, eu tenho que defender Cristo. Não, Cristo não precisa de defensor. Cristo não precisa de defensor. Ele disse para a mulher samaritana que ele precisa de adorador que adore de verdade. E adorar de verdade é ser honesto à Escritura. Sabe? Porque de vez em quando a gente tem a tendência de tomar partido numa determinada interpretação para reforçar o meu movimento religioso. Isso não é honesto, né? Isso não é honesto. Então, nós temos que ver por aí. Claro que são poucas pessoas que fazem assim e têm coragem de dizer assim, porque estão presos e têm que dizer o que é mandado, né? E aí é ruim. É ruim pensar assim. Então, os samaritanos, eles não foram recebidos. Aí, por último aqui, o irmão diz que houve uma revolta dos samaritanos contra os judeus. Mas você queria o quê? Você queria o quê? Não houve exatamente uma revolta. Os samaritanos eram homens de coração ruim, como um judeu e como um homem qualquer. Depois de muitas tentativas de ajudar, os caras querendo uma reaproximação, querendo novamente fazer parte do judaísmo, que era impossível, porque o judaísmo só se dá por meio da pureza do DNA, da genealogia. E por último, quando viu que não tinha acordo nenhum, ele simplesmente: não tem acordo, eu vou sair fora. Eu vou viver a minha vida, vou montar a minha plataforma teológica, que é isso que eles fizeram. Vou montar a minha plataforma teológica, eu vou ter um lugar de culto. Se não dá para a gente cultuar todo mundo junto, eu vou cultuar num determinado lugar, vocês vão cultuar no Monte X, eu vou cultuar no Monte Y, e nós vamos ficar trocando farpas e brigando para ver quem tem razão na história. E na verdade ninguém tem razão. E ficou essa briga desses dois povos. Não se uniram mais, foram divididos com a morte de Salomão. Os filhos dividiram em dois reinos, sul e norte, e nunca mais se juntaram, e a briga está aí. E se tornou uma briga religiosa e tal e tudo mais. Mas o fato é que eles quiseram a aproximação de todo jeito. Não houve aproximação porque não tem como você se integrar ao judaísmo, porque está ficando repetitivo, se você não conseguir provar que você é um puro judeu, filho de pai e mãe judeu puro. Claro que hoje já existe, porque assim como o cristianismo é dividido em muitas vertentes, nós temos o catolicismo, o protestantismo. Dentro do catolicismo nós temos aí umas 4 ou 5 vertentes brigando por teologias diferentes. Dentro do protestantismo nós temos aí no mínimo umas 2 dezenas, né? Assim como no cristianismo nós temos essa dificuldade de teologia, no judaísmo nós também temos várias vertentes. Nos dias atuais, o judaísmo já está pensando, já existem alguns pensadores judaicos pensando em rever essa história. Em rever e pegar aquele sujeito que tem pelo menos 2º ou 3º grau de parentesco, que conseguir comprovar, ser infiltrado, ser trazido de volta ao judaísmo, ainda que numa escala inferior, mas que ele passe a ser reconhecido. Já existem grupos judeus, inclusive, querendo rever os conceitos do Galileu Jesus de Nazaré. Não em reconhecer como Messias, mas dar a ele um status de profeta, talvez inferior a Moisés. Mas já existem essas tendências, porque é muita gente conversando e o mercado exige que faça isso, né? E a popularidade de Cristo, do Messias, do Jesus, que morreu e ressuscitou, ela é tão crescente, que a turma já, não, a gente tem que rever alguma coisa, porque o rapaz era judeu puro, e a gente não pode simplesmente jogar fora todo esse material que o mundo todo conhece, e jogar isso para lá e dizer que não faz parte e tudo mais. Já existe um grupo de pessoas querendo isso, né? Claro que isso, com certeza eu vou embora e não vou conseguir ver isso acontecer, mas os meninos que estão chegando aí agora, com certeza vai ver esse material amadurecendo. Isso vai levar aí umas 5, 6, 10 décadas para que isso aconteça, né? Então, tudo bem. A supremacia religiosa, ela é muito problemática, e é interessante que Jesus, quando Jesus chega, ele, falando ainda de samaritano,
a gente fica vendo que Jesus diz o seguinte. Jesus dá a entender e ele diz nas suas atitudes, nos seus gestos, e Paulo escreve que agora não existe mais judeu, não existe mais grego, não existe mais gentil, macho, fêmea, escravo, livre, não existe, porque todos estão em Cristo. Então, não existe, para Jesus não existe mais judeu, não existe mais grego, não existe mais gentil, não existe mais escravo, não existe mais senhor, não existe nada, não existe. Macho, fêmea, religião, todos. Gálatas, Paulo escreve isso aos Gálatas. Todos estão ligados a Cristo. Então toda essa supremacia, toda essa questão do culto ao DNA, toda essa grandeza, toda essa influência religiosa, Paulo diz, olha, não existe mais. Todos agora estão ligados em Cristo. Todos estão em Cristo. E João diz, e Cristo em Deus. Então, se todos estão em Cristo e Cristo em Deus, não existe mais esse culto à religião. Quando a gente faz um culto à religião, isso não tem valor nenhum, o culto à religião. Se a gente fizer culto aos anjos, não tem valor. Se a gente fizer culto ao judaísmo, ao cristianismo, ao islamismo, ao budismo, qualquer que seja a religião, não tem valor. Nós temos que ter esse conhecimento, né? Nós temos que entender assim as Escrituras. Os samaritanos, e por incrível que pareça, Jesus se relaciona muito bem com os samaritanos. Jesus se relaciona muito bem com os samaritanos. Jesus, ele conta uma parábola do bom samaritano. Aquilo ali é um absurdo o judeu dizer aquilo que Jesus falou. E ele conta a parábola do bom samaritano. E depois ele diz, olha, na parábola do bom samaritano, Jesus diz assim, olha, toda a supremacia judaica, toda a genealogia, todo o estímulo à tradição, à cultura, foi quebrado aqui. Porque o que Deus quer são pessoas com atitude como a desse samaritano, que pegou o sujeito que estava jogado na sarjeta, espancado, arrebentado, roubado, assaltado, estava lá morto, e o samaritano se compadeceu. Mas veio o rapaz de genealogia pura e passou de lado, porque não podia dar atenção para ele. Veio o segundo DNA puro e não deu atenção para o rapaz espancado. Mas veio um sujeito misturado, impuro, de acordo com os valores de vocês, e tomou conta do rapaz. E aí os caras ficam bravos porque não tem como aceitar um judeu puro como Jesus dizer uma asneira dessa. Porque isso para o judaísmo não se diz. Ainda que isso tivesse acontecido, o judaísmo não escrevia. O judeu não registrava mesmo. Não registrava mesmo. E Jesus chega e diz, é assim que acontece. Então, o culto de vocês é um culto à religião. O rapaz aqui não tinha nada a perder, desembolsou e pagou. Né? Uma outra questão muito interessante de Jesus, tratando dos samaritanos, é que ele um dia conversa com a mulher samaritana. E essa conversa de Jesus com a mulher samaritana, ela é extraordinária. Porque Jesus chega para a mulher samaritana e diz que ele é a água viva. Vocês conhecem o texto, então não precisa reler o texto. Mas você sabe que Jesus se apresenta como a água viva. E a mulher diz, eu quero dessa água. E a mulher continua questionando com Jesus e diz, olha, mas é interessante que você é judeu. E judeu não se dá com samaritano. E Jesus diz, não, você não está entendendo. Você não está conversando com um supremacista religioso. Você está conversando com o Salvador. É diferente. Você tem razão quando diz que eu sou judeu. Mais ou menos esse é o diálogo de Jesus com a mulher. Você tem razão quando diz que eu sou judeu e de fato eu sou. Isso é inquestionável. Mas eu quero que você saiba que você não está falando com um rapaz que faz, com um homem que faz culto ao DNA, que faz culto à genealogia.
sabe, que tem esse querer de supremacia religiosa, e não se trata disso. O que acontece é que você está falando com a salvação, e a salvação agora é para todos, porque este foi o chamamento original de Abraão. Se no caminho, no percurso do chamamento de Abraão, a coisa desvirtuou e ficou preso a um grupo estimado de pessoas extraordinárias, problema de quem fez assim. Mas o chamamento deu continuidade em Cristo. E Cristo diz, olha, você não está falando com um supremacista religioso, sabe? Com um sujeito que, não. E a mulher diz, então tá bom, então onde é que eu devo adorar? Porque houve uma briga dos rapazes lá na construção. Voltando aqui, a mulher não disse isso, a gente está imaginando, né? Houve uma briga dos irmãos lá na construção do templo, quando Esdras chega para construir o segundo templo, e Ciro mandou construir, patrocinou a construção, e fez todo o movimento, e eles brigaram lá. Eles brigaram. Uma turma tinha vindo de um cativeiro, outra turma veio de outra, uma turma veio dizendo que estava puro. Ninguém me garante isso. Isso é um pensamento meu. Ninguém me garante isso. Eu compro pureza também. O teste de DNA não existia com tanta facilidade como se é hoje. Mas veio uma outra turma e simplesmente foi rejeitada por eles. E aí nós temos hoje judeus e samaritanos. E uns adoram no Monte Gerizim, outros adoram... E como é que fica? E aí o Senhor diz, não importa o monte, não importa o lugar, não importa o templo, você construiu o seu, eles construíram o deles, mas não importa, porque a adoração verdadeira não se dá no templo. A adoração verdadeira não é produto de disputas religiosas. A adoração verdadeira não é produto de todo esse movimento de religião, quem faz melhor e quem faz mais bonito. A adoração verdadeira é a adoração que se dá no interior do sujeito, que é verdadeira. Porque a adoração que se faz no Monte Ebal ou no Monte Gerizim são adorações que pode ser de fachada, porque ela quer destaque. Mas a oração verdadeira se faz no interior. Aí Jesus disse para a mulher samaritana, e o Pai procura esses que adoram assim, sem disputa de religião, de samaritano, de judeu, de quem quer que seja. Não é? Agora vamos ser honestos. Se o escriba que escreveu Esdras, Neemias e etc. Se eu tivesse ouvido o sermão de Jesus, dava para escrever assim, como está escrito? Não estava escrito assim. O rapaz que escreveu Esdras, defendendo a sua pureza, tudo bem, fazia parte da cultura e ele pensava que era daquele jeito. Era um exagero, sim, para nós hoje, depois de Cristo revelado, manifestado, com todo esse conhecimento que nós temos hoje, dado por Cristo. Você acha que se Esdras tivesse esse conhecimento e tivesse visto Cristo fazer, ainda que não reconhecesse como Messias, mas se tivesse visto as atitudes, os ensinamentos, você acha que ele não tinha aceitado essa turma a reconstruir esse templo, porque este templo seria para adoração e agregação de todos os povos? Sim, sem dúvida. Agora o fato é que o escriba não teve conhecimento antes. Ele não conheceu, não ouviu falar de Jesus de Nazaré. Isso aconteceu de 500 anos depois. Há mais ou menos isso, 500, 600 anos depois. É por isso que hoje, com o conhecimento e a revelação, todo esse estrondo de claridão que Cristo trouxe a nós devemos ter cuidado e ser mais cuidadosos mesmo, de verdade, com a interpretação. Senão a gente vai ficar preso a uma religiãozinha e dizendo o que o irmão disse aqui, que é verdadeiramente legítimo que não se misture às massas, porque o homem pecador, dentro da congregação santa, ele apodrece toda a santidade. Que santidade é essa? Porque se você é tão santo ao ponto de não me receber perto de você como pecador, então o meu pecado é superior. A minha contaminação é mais forte do que a sua santidade.
Porque se a minha santidade não for capaz de chamar a atenção do meu amigo, do meu próximo, para uma vida diferenciada, de forma que eu vou me excluir deles, vou me trancar dentro dessas trem aqui, fechar essas portas e fazer um culto aqui, exclusivo só para nós. Pois é. E aí nós vamos ver daqui a pouco que o assunto é muito sério, a questão da graça, né? A questão é muito séria. E por conta disso, nós ficamos muito tempo pensando assim. E os irmãos que têm mais tempo, por muito tempo, por alguns anos, algumas décadas passadas, a gente fazia Santa Ceia de portas fechadas, culto de ensino de porta fechada. Se o ensino é para ensinar, se o objetivo do ensino é abrir a memória, a mente de quem não tem um conhecimento, havia o conhecimento da verdade, por que eu fecho as portas? Né? Então é por aí. Se o escriba tivesse conhecimento dos ensinamentos de Jesus, com certeza a Escritura aliviaria muito aqui na introdução dos nossos irmãos, né? Para que a gente não estivesse fazendo assim. Né? E o fato é que tudo isso é culto à religião, tudo isso é culto ao movimento. Sim. Foram aceitos. Sim. Exatamente, exatamente. Então, esse é um assunto sério, é um assunto muito longo, que a teologia vai andar muito, e a história, e tanta gente, e é tanto material, que, sinceramente, não chegaremos a um acordo. Não chegaremos a um acordo. Não chegaremos a um acordo. Cabe a cada um estudar as Escrituras com o temor de Deus, fazer uma busca profunda e tomar as suas decisões, porque o assunto é muito sério. Né? Então, é proibido a mistura? Não. Mistura de pecado, sim, a gente não está falando aqui de se misturar com o pecado e voltar a ser um pecador depravado, não. Agora dizer, não pode misturar judeu com samaritano por conta dessa impureza. Não pode misturar o Francimar com o seu tio que é descrente, eles não podem andar juntos porque o Francimar vai se corromper. Eu não posso andar junto com os meus parentes por conta disso e daquilo. Eu vou contar rapidinho uma história para vocês aqui. Eu tenho um prejuízo muito grande na minha vida, sabe por quê? Eu ainda criança, olha só, o resultado da separação produz uma falta de evangelização e uma falta de vida, e uma falta de crescimento. Eu ainda criança, lá em casa, papai resolveu separar a família, porque a gente crente e os meus tios, os meus primos, os meus avós, eles não eram crentes. Então, naqueles dias, o que é que a igreja ensinava? Que a gente não podia, tinha que separar, não podia andar juntos, não podia isso, não podia aquilo, e não podia nada, de forma que a gente ia uma vez por ano na casa de um tio, conversar com os primos, e quando ia,
Na casa dos meus avós, eu sempre ia, a gente sempre ia porque papai ia visitar o pai, a gente ia junto, então era mais tranquilo. Mas a nossa mistura foi muito pouca. Você sabe o que aconteceu? Eu sou um homem hoje de 45 anos de idade, os meus primos, 98% dos meus parentes que têm a minha idade, a gente não se fala, porque não somos inimigos não, é porque eu aprendi de acordo com a tradição e a cultura. Quando eu abri os olhos para essa realidade, eu já tinha ficado velho. Os meus primos hoje da minha idade, os meus tios, e essa turma toda, a gente se fala muito pouco. Tem deles que eu nunca visitei, nunca fui na casa deles, e se hoje eu chegar lá falando do Evangelho Libertador, eles vão dizer, não, por que você com 14 anos de idade, com 8 anos de idade, com 5 anos de idade foi tirado do relacionamento de família, e hoje você vem dizer que vale a pena a gente se misturar? Isso não aconteceu só comigo não, eu tenho certeza que com vocês que estão ouvindo de casa e vocês que estão presentes aqui no templo, aconteceu da mesma forma. Qual foi o bem que a separação fez? De forma que hoje os meus amigos, com a minha faixa etária de idade, os meus parentes de sangue, nós não temos, nunca tivemos aproximação. De vez em quando um encontra o outro pelo Facebook, pelas redes sociais e diz assim, oh, que bom, você é filho do Manuel, eu lembro de você era um menino, você é grande coisa. É isso que dá a separação. Nós não evangelizamos nossa família por conta disso. Adquirimos um título de família especial. Dentro da família também dentro da minha família também tem uma outra turma que ainda há uns 40 anos atrás foram para a Congregação Cristã do Brasil. A gente na Assembleia de Deus e os outros católicos. Era proibido a gente vai em casa visitar os meninos primos da Congregação Cristã do Brasil. Porque não pode se misturar, é mais ou menos o judaísmo e o pessoal e o samaritano. Não pode se misturar, porque o pecado vai comer você. Foi um medo que colocaram em nós. E o prejuízo eu vivo hoje. Eu vivo hoje. Não conheço meus primos. Muito pouco, um ou outro que eu conheço assim. Quando eu encontro, oi, tudo bom, beleza? Não temos aproximação com a família. Então, não devemos analisar assim. Exatamente. E ficou um problema sério. Mas vamos sair da minha vida aqui, que aí fica muito, né? Mas é por aí. Nós devemos ter cuidado com isso. Eu fiquei mais santo porque separei deles? Não. Eu vou para o inferno também? Não, não vou. E o prejuízo? Eu vivo o prejuízo. Não foi bom. Não foi bom. Não é bom. Hoje eu não criaria os meus filhos assim como eu não criei. Como vocês também não criam. Não faz bem. Se através da convivência, do bom exemplo, a gente não conseguir cativar e chamar alguém para uma fé amadurecida em Cristo, o isolamento social já era isso que a gente está vivendo aqui. Que vai ser difícil nós conseguir arrebanhar 100% da igreja novamente. Isso a gente está falando não é só de congregação local, a gente está falando de nível nacional e mundial. Vai ser possível arrebanhar novamente. E olha que foi um isolamento social de 160 dias, ou 4 meses. Já gerou todo esse trauma que a gente está vivendo aqui. Você imagina um isolamento familiar. Isso é muito sério. Sabe? Deus exige santidade do seu povo. É um outro tema que nós temos aqui, já vamos terminando. Deus exige santidade do seu povo. E o bom disto é que tudo isso que a gente faz, todos esses absurdos que a gente comete, é em nome da santidade. Todo absurdo que se comete é em nome da santidade. E isso é muito sério, porque daqui a pouco a gente vai se tornar um sujeito cultuando as nossas tradições, cultuando o nosso movimento, cultuando os nossos dogmas. Tudo isso que a gente faz aqui é em nome da santidade. E a aceitação da santidade se dá por meio do recebimento da graça. Se eu recebi a graça de Cristo na minha vida, eu aceitei a santidade. Eu me tornei um sujeito incorruptível? Não. Mas eu já tenho a graça, que é a plataforma superior, a magistral de tudo que se pensar é a graça. E essa graça foi adquirida por Cristo numa cruz, onde Ele pagou tudo por mim e Ele não deixou um centavo de dívida para mim. É difícil a gente entender exatamente assim.
Porque foi a graça de Cristo. E a santidade se dá por meio da aceitação da graça. E a graça é produto de um sacrifício perfeito de Cristo, onde Ele não deixou um centavo de dívida para mim. De vez em quando eu penso que eu tenho que pagar alguma coisa. E se eu tiver que pagar alguma coisa para ser santo, o sacrifício não foi completo porque faltou alguns centavos. De vez em quando eu tenho que buscar as 30 moedas de prata que Judas adquiriu para complementar o sacrifício. Porque eu entendo que foi assim. Sabe? Então a santidade não é o isolamento do meu irmão descrente. Eu estava aqui agora há pouco tempo e observei do outro lado da pista lá o pastor Oswaldo e o pastor Paul evangelizando um rapaz que muito provavelmente não é crente. Com certeza eles o cumprimentaram. Se não pegaram na mão, mas deram um toquinho aqui. E eles voltaram para dentro do templo e não estão endemoniados por conta disso e nem vão para o inferno. Mas apresentaram Jesus a uma pessoa que possivelmente não conhece ainda. Sabe? Então santidade é isso, é a capacidade de absorver a graça e distribuir a graça de graça. Isso é santidade. Sabe? E a única exigência do sacrifício de Cristo é que nós aceitemos a graça, pois é de graça. E a gente não consegue viver assim completamente, né? E por último aqui, devemos manter uma vida separada do mal. O sujeito que tem a graça e que aceitou Cristo, o sacrifício de Cristo, e vive essa graça maravilhosa, ele vive uma vida separada do mal. E é interessante que quando os discípulos um dia chegam para Jesus e dizem o seguinte: Senhor, nos ensina a orar, assim como João ensinou os seus discípulos e tudo mais e tal. Jesus ensina a oração. E na oração lá Jesus diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Esse é um trecho da oração de Jesus, capítulo 6 de Mateus. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Então, nós devemos ter muito cuidado de não viver o mal da tentação. A tentação de não abrir a porta da salvação para todos os povos. Nós devemos fugir do mal de viver a tentação, porque a tentação é um grande mal, e nós aceitamos a tentação, que é um grande mal. Então eu devo fugir do mal da tentação, de não fazer uma boa interpretação das Escrituras para os irmãos. Eu devo fugir do mal da tentação, porque essa tentação é muito grande. De vez em quando a gente tem vontade de se manter numa posição diferente, então você não quer dar tudo que tem, ou você não quer dar tudo que sabe. Isso é uma tentação, porque parece que você está guardando alguma coisa para uma hora especial, para você se manter por cima. Isto é ilusão, é a tentação, é um grande mal. Então nós devemos nos manter separados do mal. E o mal que tão de perto nos rodeia hoje é a tentação da ilusão da religião. É a tentação de ser exclusivo, parece que nós somos um povo exclusivo, para somente nós e mais ninguém. Isso é muito sério. Mas, claro que é um assunto que vem se estendendo há milênios, né? Não são há séculos, né? É um assunto que vem se estendendo há milênios e isso vai andar por mais um bocado de milênio ainda e não será resolvido. Mas o fato é que em Cristo já foi resolvido. Quando eu digo que não será resolvido, é partindo do princípio de depender da teologia, ou das teologias, nas suas várias vertentes de pensamentos e idealizadores, né? Mas em Cristo já está resolvido, porque, como disse o irmão, onde abundava o pecado, agora superabunda a graça. E é onde a graça trabalha de uma forma extraordinariamente grande e poderosa, o pecado não tem poder. Então, o pecado não corrompe a graça. Por mais que ele tente, pode se infiltrar aqui dentro dessa igreja dezenas de homens extremamente pecadores, mas eles não corromperão a graça não será afetada. Muito pelo contrário, com a permanência deles aqui dentro, e a gente ensinando as Escrituras, a graça vai atingir o coração pecador. É assim que se dá, né? Não fique você pensando que o meu pecado vai contaminar a sua santidade, porque senão a sua santidade está muito rasinha. Está tão rasa de um jeito que eu consigo, né? Parece que o mal
é superior ao bem. E nunca funcionou assim. Amém? Graças a Deus. Obrigado a vocês. Deus abençoe. E até a próxima. Pastores. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu, mais o pastor Paul, nós estamos com o propósito de todos as escolas bíblicas dominical, nós ficamos na frente ali, nós abordamos ali poucas pessoas, 20 e poucas pessoas, mas conseguimos falar de Jesus para algumas pessoas que não servem a Jesus ainda. Então, nós precisamos estar fazendo isso. Mas bem ministrada a lição de hoje, irmão Francisco, que o Deus possa continuar usando o Senhor como usou. Mas quando eu leio essa lição, eu fiquei lendo essa lição hoje pela manhã e fiquei a meditar. Eu não sei se eu estou assim muito no que eu vou falar, mas este mal que está dizendo aqui para que nós tenhamos que viver separado dele, pastores, são tão difícil isso aqui, porque nós sabemos que viver separado do alcoolismo é fácil, viver separado da prostituição é fácil, viver separado desse tipo de coisa é fácil. Agora, arrancar este mal que existe no nosso coração, que desejamos para o próximo, isso é difícil demais. E garanto para vocês que a maioria, não vou citar números, mas a maioria dos cristãos continua fazendo isso. E este mal que nós desejamos para o nosso próximo, isso é tremendamente afetivo a nós. Ele vai afetar com certeza a nossa vida eterna. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E o segundo mandamento é o quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu estou em terceiro lugar nessa hierarquia, amados. Será que eu amo o meu próximo como a minha pessoa mesma? Será que aquela pessoa que me trouxe o mal para a minha vida, será que eu vou continuar amando? A palavra de Deus diz que tudo que acontece nas nossas vidas é para o nosso bem. Será que eu estou entendendo isso? Que o mal que uma pessoa me traz, eu vou absorver ele e colocar ele no coração? Ou eu vou banir isso da minha vida? Porque o coração do homem é traiçoeiro. O coração do homem maquina mal. E quando nós falamos desse mal aqui, não é outro mal a não ser o mal que nós temos dentro do coração. Porque ainda não estamos totalmente libertos. Isso só vai acontecer quando estivermos no céu. Só vai acontecer quando nós estivermos ao lado do Senhor Jesus. E nós precisamos, através do Espírito Santo de Deus, começar a dominar isso dentro de nós, para que o Espírito Santo de Deus encontre uma moradia limpa, verdadeira. Que a gente vê muitos cristãos, eu tenho visto muitos obreiros, muitos cristãos por essa jornada, essa caminhada minha, que não é capaz de perdoar. Não é capaz de perdoar. Se não perdoa, não tirou o mal do coração. Se não perdoa, ele continua com este mal, continua fazendo parte desse mal. E nós precisamos, amados, fazer isso. Eu encostei perto de um rapaz ali agora, fora ali. Perguntei para ele se ele conhecia Jesus, ele disse que conhecia. Aí eu falei para ele: então o senhor serve a Jesus? Ele disse: não, não sirvo ninguém não. Eu digo: então o senhor não conhece Jesus. Porque é muito fácil você falar que conhece Jesus, mas eu quero saber se você tem esse Jesus como o Senhor da sua vida. Como o Senhor da sua vida. E quando eu retenho o mal no meu coração contra meu próximo, eu não estou tendo esse Jesus como o Senhor da minha vida. Não estou tendo. Eu entendo desta forma.
E eu tenho lutado para isso. Eu tenho lutado contra isso. Eu tenho lutado para as pessoas que me afrontam, para que eu possa sair dali desejando o bem para aquela pessoa. E dentro do evangelismo de rua, vocês sabem que nós encontramos muito isso. E se nós não tivermos um coração voltado como o coração de Cristo era, nós saímos dali nervosos porque as pessoas maltratam a gente mesmo. Isto é o mal das nossas vidas. Meus amados, eu quero convidar você que está em casa, que está escondendo desse vírus aí, quero dizer para você que Jesus está no controle. Eu estive pensando muito sobre essa pandemia, e só me deixa uma coisa, uma resposta: que Deus está no controle de todas as coisas. Agora, Deus quer mostrar para mim e para você quem faz a diferença, quem é o servo e quem não é o servo. Você, como eu já disse semana passada, você vai ao mercado, você vai ao shopping, você vai ao trabalho, você vai para todos os lados. Por que não estar louvando a Deus aqui no templo? Aquele que pode te guardar, aquele que pode livrar você dessa pandemia, aquele que pode salvar a sua alma. Por que não? Venha, amados, logo mais às 18 horas para estarmos aqui. A nossa igreja está com toda a segurança. Os nossos obreiros cuidou disso para que você chegue aqui e tenha toda a segurança, para não estar contaminando com esse vírus. E tem mais uma. Você estando aqui, vindo aqui, você está contando com a proteção do Senhor Jesus. Amém? Vamos trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos. Você que está em casa neste momento, você também é um colaborador da obra do Senhor, você é um sócio do Senhor Jesus nesta obra maravilhosa aqui, nós vamos estar ofertando o Senhor Jesus. Está liberado a partir dos 60 anos, né, pastor Francisco Marcos? Os da terceira idade pode ficar tranquilo. Ficar tranquilo. Mas vamos então estar ofertando. Você que está na sua casa, que não veio à escola bíblica dominical, prepara a sua oferta, o seu dízimo, para trazer logo mais à noite, para nós mantermos essa obra do Senhor. Eu tive esse mês que comprar mais 2 caixas de som. O nosso irmão Guilherme está condenando o nosso som aqui, e eu estou tentando manter um som melhor aqui. O Guilherme aqui está mandando aqui nessa parte do som, viu, gente? E nós precisamos pagar essas caixas, pagar essas caixas. Nós chegamos aqui, o som não dava, nós tivemos grande problema com esse som, através das orientações dos nossos obreiros, que entendem mais sobre isso, do Guilherme aqui, nós hoje estamos tendo uma transmissão de mais qualidade, amém? Então, vamos colocar de pé, vamos estar orando. Você vai estar trazendo a sua oferta, o seu dízimo aqui, você que se encontra no templo, e você que está em casa logo mais às 18 horas, é um culto rápido de 18 às 19h30, você vai estar aqui trazendo o seu dízimo e sua oferta. Pai eterno, Pai querido, neste momento, meu Deus e meu Pai, nós colocamos a oferta que o teu povo vai trazer para a tua casa, nas tuas mãos, Senhor. Assim como tu fizeste, Senhor amado, com aqueles pães e aqueles peixes, eu te peço, Pai, multiplica, meu Deus e meu Pai, esta oferta desta manhã, para que nós possamos honrar com nossos compromissos. Papai eterno, Papai querido, em nome de Jesus eu te peço, para a honra e a glória do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Queridos, eu quero pedir vocês, nos ajude a evangelizar. Chegue na sua casa, pega o telefone, lembra daquele irmão que não está vindo, liga para ele. Liga para ele. Se cada um de nós fizermos 2 ligações na parte da tarde, nós com certeza estamos cumprindo o ID do Senhor, nem sem sair de casa, amém? Vamos colocar de pé, aqueles que já estão de pé, você que está na sua casa, vou estar orando pelas ofertas, encerrando o culto nesta manhã, culto de escola bíblica dominical. Pai eterno, eu te peço também, Senhor, abençoa as pessoas que têm contribuído na tua igreja, que nunca venha faltar pão na mesa dela, que nunca venha faltar saúde, Senhor amado. Eu repreendo o devorador nesta manhã, Pai. O Senhor abençoa o teu povo, Pai, para que eles possam mostrar
para aqueles que vivem ao redor de nós, que só o Senhor pode multiplicar as nossas finanças, que só o Senhor pode abençoar o pão da nossa mesa. Então, Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, possa reinar no lar e no coração deste teu povo, e todos digam: Deus abençoe, amados.